Olá, sou Vinícius. Vim aqui apresentar nesse vídeo o trabalho final da disciplina de Introdução ao Processamento de Imagens que eu fiz com o André. E nosso trabalho é a limerização pelo método de Oates, né? O, a- Achar automaticamente ali um threshold para binarizar imagens. Então a gente vai fazer a gente fez uma reimplementação do zero em Python desse trabalho. Enfim, então vou falar aqui primeiro sobre o problema que ele resolve. O problema é achar automaticamente um threshold para você conseguir fazer a separação de uma imagem, enfim, separar em dois grupos. Um grupo seria o objeto e outro grupo seria o fundo. No caso em que os dois ele têm uma variação de iluminação, você conseguir separar esses dois e binarizar de uma forma automática, porque você conseguiria fazer isso de forma manual, é, até, até, até rapidamente, mas quando você tem várias imagens, ficaria muito mais interessante fazer isso de forma automática. E o Otsu resolve isso, encontrando um limiar que não necessariamente é o ótimo para cada uma das imagens, mas é um bom o suficiente para absolutamente todas, para qualquer caso, analisando somente o histograma da imagem. Então ele se baseia, enfim, esqueci de citar, para casos em imagens em níveis de cinza, ele se baseia no histograma e, e consegue achar um valor para separação dessa imagem. Então, o objetivo aqui realmente é implementar isso do zero em Python sem nenhuma função já pré-pronta. A gente usa ali somente um OpenCV para abrir imagem e o NumPy para ir fazendo essas manipulações nos valores da imagem. Enfim, sem mais nada. Já existem métodos prontos aí, até no próprio OpenCV já tem esse método embutido, mas a gente não vai usar isso. A gente usou a imagem clássica, que é a imagem das moedas, em que tem várias moedas em um fundo mais escuro, para mostrar depois o resultado. A gente testou um pouquinho também sobre a robustez a ruído, introduzindo um ruído gaussiano. E o desbalanceamento, a gente acabou não conseguindo mostrar isso, mas a gente fez esses testes e vai comentar um pouco sobre o resultado disso. Bem, falando sobre o método em si, o que ele faz? Uma explicação. Ele passa por todos os valores possíveis de linearização, né? Então, o que seria essa linearização? Você escolher um valor na escala de cinza, em que todos os valores abaixo dele vão ser pretos e todos acima vão ser brancos na imagem, né? Então você vai substituir todos os valores da imagem acima desse threshold para branco e todos os valores abaixo para preto. E ele, o que o método de Jutsu faz é fazer isso para todos os testar isso para todos os valores de 0 a 255 e analisar o histograma. Então, o que é a análise que ele faz? Ele tenta usar essa fórmula, que é basicamente ele faz uma média ponderada da variância nos dois grupos, ou seja, tanto ele separa o histograma em dois grupos e faz uma média ponderada da variância dentro desses dois grupos. Então ele tenta minimizar a variância dentro desses dois grupos, de forma a tentar cravar ali um valor em que fique no meio entre dois grandes grupos, entre dois grupos um pouco homogêneos, assim dizendo. E usa essa questão da média ponderada para tentar, enfim, ajustar. Ou seja, isso funciona muito bem em casos que nós temos um histograma com dois picos bem definidos e mais ou menos parecidos, né? Um pouco mais, enfim, esse método ele vai quase sempre acertar ali o vale entre esses dois picos, sendo que um pico representaria o objeto e o outro representaria o fundo. Então temos aqui o histograma da imagem de moedas. Então você pode ver a parte da esquerda um pouco mais pesada, que seria a parte do fundo, e a parte da direita um pouco mais espalhada, um pouco mais baixa, que seria a parte da moeda. E o método consegue achar mais ou menos o meio de. Ele fica no 107, o valor achado, para T, para o threshold, e ele fica mais ou menos no meio desse histograma.
A gente vai ver um pouco mais pra frente melhor isso. Aqui temos as funções que a gente implementou. O André vai passar passo a passo por isso, mas depois. Então temos aqui o resultado, no caso das moedas. Dá pra ver que não ficou perfeito, mas ele separa bem as imagens, as moedas do fundo escuro. O valor achado foi 107, como já comentei antes. É, E aqui vamos falar rapidamente aqui sobre a questão do ruído. É um método que é robusto a ruído. A gente testou aqui como ele se comporta, como o, a limerização se comporta quando a gente adiciona ruído. E ficou basicamente igual. Fica desprezível a influência do ruído na limerização. E nós também testamos um caso um pouco pior, que é o caso em que nós temos uma imagem desbalanceada. Que é um caso que esse método não funciona bem. Quando você tem uma imagem que tem muito, tem uma presença muito marcante do background, né, do fundo, ou enfim, vice-versa, né, do objeto, o método não consegue separar esses dois, justamente por ter essa fraqueza de sempre valorizar mais, acabar botando esse threshold dentro no meio do grupo majoritário do histograma. Enfim, ele não consegue separar isso, né? Se o histograma for mais de 90%, digamos ali, botando um número arbitrário, se o histograma for 90% o fundo, ele vai acabar botando esse threshold no fundo e o resultado vai ficar ruim. Então, de vantagens, é o método tem um custo computacional baixo, né? Ele só opera ali em 256 níveis. Então ele vai fazer essas contas são para operações matemáticas 256 vezes e para achar o resultado. Como a gente comentou, é robusto a ruído e é automático, né? Não existe fazer basicamente nada, só precisa passar a imagem. Então, e as limitações seriam essas, que você tem que ter uma imagem muito boa, já uma imagem quase balanceada, digamos, para você passar para o método, para ele funcionar corretamente. Enfim, é um método que pode ser usado, claro, a depender ali do input que você der para ele, e ele vai funcionar em maioria dos casos. É, Vamos agora passar pro André para fazer a análise do código. Aqui é o André e eu vou fazer a explicação agora da nossa implementação do Otsu Threshold. Então, primeiramente, falando aqui que a gente fez a implementação do Otsu Threshold sem a utilização de bibliotecas já prontas, a gente usa somente o NumPy e o Matplotlib para fazer a parte de visualização e o NumPy para usar o NumPy Arrays. A gente usa aqui o OpenCV2 somente para ler a imagem, a gente não usa nenhuma biblioteca pronta. Aqui, primeiramente, a gente define uma função para criar o histograma, que ele só vai fazer a criação de uma lista de 256 de tamanho, necessariamente, onde cada n, né, cada índice vai representar o o nível de cinza e o valor desse índice vai representar a quantidade de pixels com essa cor, né, com esse nível de cinza. Então é exatamente isso que vai fazer aqui. A gente utiliza aqui o NumPy Arrays para isso. Passando aqui, a gente usa a função estatística, stats, né? Ele só vai fazer a computação de algumas estatísticas da, da lista H, né? Da NumPy Array H. Então, primeiramente, que a gente computa o W, que é a soma de todos esses, de todos os, de todos os elementos da lista H. A gente também calcula a média, então, dessa lista. E a gente calcula a variância também dessa lista e retorna os três números. Aqui, onde acontece realmente o Otsu Threshold, o calculamento do melhor threshold para binarização, primeiramente, a gente itera sobre os 256 thresholds possíveis. Então, realmente, o método, ele testa todos os thresholds. Então, ele divide primeiramente em dois, né? Na parte à esquerda e na parte à direita do histograma. E a gente calcula as estatísticas, então a soma de todos os elementos da parte esquerda, a média de todos os elementos da parte esquerda e a variância de todos os elementos da parte esquerda.
Já na parte direita, a gente também faz a mesma coisa, então calcula a soma, a média e a variância. Depois disso, a gente calcula uma média ponderada de das variâncias, com a média ponderada dessas variâncias, e ver se a média dessa variância é menor que a menor média. Então, isso aqui é para achar a menor média entre as variâncias possíveis. Então, já que o What's the Threshold fala exatamente isso, né? Se a gente acha o melhor threshold, ele a, vai ser o que tem a menor média intra-variância dos grupos. Então, é. Então ele vai iterar sobre os 256 se a que tiver a menor média entre as duas variâncias, média ponderada entre as duas variâncias vai ser o melhor threshold, que a gente retorna o menor t aqui, né? Que é o best t, que é o que tem essa menor variância. E tem um apply threshold, que é bem simples. Ele vai iterar sobre todos os pixels da imagem, e se for menor do que o threshold, a gente bota 0. Se for maior, 1. Então, aqui é onde acontece a binarização em si da imagem. Então, essa é a parte mais da implementação. Aqui é mais a parte de geramento de imagens e de testes, né? Então, aqui a gente lê a imagem, aqui com o OpenCV, e plota a imagem original. A gente usou essa aqui, que são várias moedas num fundo preto, que vai gerar um resultado muito legal. Aqui, a gente gera o histograma com o create histogram da imagem e faz o plot do histograma da imagem. A gente pode ver aqui os níveis de cinza, os 256 níveis e a quantidade de pixels que tem em cada nível, em cada N, né? Cada N possível. Aqui, a gente calcula o best T com outro threshold, então o melhor T, que gera a menor média de variâncias. E então é isso. A gente calcula e plota no gráfico, no gráfico. Então a gente vê aqui que nessa imagem o melhor threshold é o 107. Então todos os pixels que vão estar à esquerda desse aqui vão virar 0, então vão virar brancos, e à direita desse aqui vão virar 1. Então vão virar. Não, não. À direita vão virar brancos e à esquerda vão virar pretos. Vai virar 0, aqui vai virar 1. E a gente usa o apply Otsu threshold. Então, a gente bota a imagem e o melhor T. Isso a gente gera a binarização. A gente vê claramente que todas as moedas da imagem original estão brancas e o fundo está preto. Aqui ele gera um pouco do branco, porque a gente consegue ver que aqui está um pouco mais claro. Então tem algumas imperfeições, claramente, mas a gente vê que já gera uma binarização suficiente para a maioria do, dos processos futuros que a gente pode tentar fazer. Aqui é mais uma parte de gerar uma animação que eu fiz, só para entender melhor, tipo, se a gente testasse e se a gente testasse todos os thresholds, né, que é o que mais ou menos o outro threshold está fazendo, né, que é testar todos. Então eu gero uma animação que ele mostra todos os thresholds sendo testados, o resultado da imagem e aqui o histograma. E esse aqui seria o T, né? Aí deixa ele só resetar e mostrar aqui. Então a gente vê que começa totalmente branco, e aí ele vai clareando aqui a imagem, e quando ele chega aqui no 107, ele daria o melhor possível. E não necessariamente é o melhor, mas ele vê que é bom o suficiente, né? Claro que cada imagem, em tese, ele requeria tem suas particularidades, é óbvio. Cada imagem tem suas particularidades, e talvez o threshold um pouquinho mais para a direita fosse o ideal, mas como o outro threshold, ele não depende de você, ele é mais genérico para toda a imagem, ele gera um bom o suficiente. Então, ele gera uma binarização boa o suficiente. Então, aqui no 107 ele vai gerar exatamente aquela da imagem acima, e depois ele começa a piorar. Ele começa a ficar preto tudo.